A dúvida entre se não e se não é muito comum entre os falantes da língua portuguesa, pois as duas expressões possuem pronúncia semelhante, mas apresentam significados e usos diferentes. Compreender essa diferença é fundamental para escrever corretamente e evitar erros em redações, provas, concursos e situações do cotidiano. A palavra se não escrita junto pode assumir diferentes sentidos dependendo do contexto. Em muitas situações, ela equivale a expressões como caso contrário, do contrário, exceto, ou mas sim. Quando alguém diz, estude bastante se não terá dificuldades na prova, o termo pode ser substituído por caso contrário sem prejuízo ao sentido da frase. Da mesma forma, em uma frase como ninguém compareceu senão o diretor, a palavra significa exceto. Já em não queria descanso, se não continuar trabalhando, ela apresenta o sentido de mas sim. Portanto, sempre que a palavra indicar consequência, exceção ou correção de uma ideia anterior, a forma adequada costuma ser senão. Por outro lado, se não escrito separadamente, é formado pela conjunção se e pelo advérbio de negação não. Essa construção normalmente introduz uma condição, uma hipótese ou uma situação que depende de determinada circunstância para acontecer. Em frases como se não estudar, terá dificuldades, ou se não chover amanhã, faremos o passeio, existe uma condição claramente expressa. A realização de uma ação depende do cumprimento ou não de outra. Também é comum o uso de se não em contextos de verificação ou dúvida, como em veja se não esqueceu seus documentos ou confira se não há erros no relatório. Uma maneira prática de diferenciar as duas formas é observar o sentido da frase. Quando for possível substituir a expressão por caso contrário exceto ou mas sim, o correto será utilizar se não. Quando houver ideia de condição, hipótese, dúvida ou verificação, a forma adequada será se não. Assim, em corra se não perderá o ônibus, a substituição por caso contrário confirma o uso de se não. Já em se não chegar cedo, perderá o ônibus, percebe-se a presença de uma condição, justificando o uso de se não. Dominar essa diferença contribui para uma comunicação mais clara, precisa e adequada às normas da língua portuguesa. Embora as duas expressões pareçam semelhantes à primeira vista, a análise do contexto permite identificar facilmente qual delas deve ser utilizada. Com prática e atenção ao sentido da frase, o uso correto de se não e se não torna-se natural e ajuda a aprimorar a qualidade da escrita. Comente, compartilhe, curta e inscreva-se nesse canal.